Olá, tudo bem, aluno? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a raiz quadrada exata de números inteiros. Mas antes, vamos revisar o que seria uma raiz quadrada. A raiz quadrada é uma operação matemática que acompanha todos os níveis escolares. Trata-se de um caso particular de radiciação, no qual o índice do radical é igual a 2, ou seja, é a operação inversa das potências de expoente igual a 2. Quando um número positivo possui raiz quadrada exata, dizemos que esse número é um quadrado perfeito. E o que seriam os elementos da radiciação? Vejamos, sejam A e B dois números reais e n o número natural diferente de zero. Então, o número a raiz quadrada, e n um número diferente de zero. Não pode ser 1 e nem 0, tem que ser a partir de 2. Se a raiz quadrada de A é igual a B, isso significa que B elevado a N é igual a, onde o A é o radicando, o N é o índice e o R é o radical. As raízes quadradas são um caso particular de radiciação. Quando escrevemos uma raiz quadrada, não se faz necessário mostrar o índice, que é igual a 2. Tanto faz você escrever raiz quadrada de qualquer número e colocar o índice 2 aqui, como simplesmente colocar raiz quadrada sem o índice 2. Quando a gente não coloca, atribui-se a esta raiz a uma raiz quadrada. Para os outros tipos de raízes, se torna obrigatório colocar um índice. Por exemplo, se aqui fosse a raiz cúbica, nós colocaríamos o 3. A raiz quarta, nós colocaríamos o 4. A raiz quinta, nós colocaríamos o 5. A raiz décima, colocaríamos o 10 aqui. Após uma breve revisão, passemos agora ao nosso conteúdo. Quais são os números cujos quadrados são iguais a 16? Esta pergunta nós vamos responder com uma raiz quadrada de 16. Os números são 4 positivo ou 4 negativo. Por quê? Porque o 4 positivo elevado ao quadrado dá 16. E o 4 negativo elevado ao quadrado, entre parênteses, também dá 16. A raiz quadrada exata de um número inteiro positivo é um número inteiro positivo que, elevado ao quadrado, resulta no número inicial. A raiz quadrada de 16 é um número positivo 4. Indica-se raiz quadrada de 16. Lembre-se que aqui não tem um índice, tanto faz você colocar o índice como não. Atribui-se a uma raiz quadrada. E o resultado é 4 positivo. Observe que existe o oposto do número raiz de 16, que é menos raiz de 16. Menos raiz de 16, como é que você vai resolver? Você coloca primeiro o menos e depois resolve o radical, que é mais 4, ou seja, 4 positivo. Depois você multiplica o menos com o mais, menos vezes mais dá menos, e o resultado é 4 negativo. No entanto, nem sempre é possível determinar a raiz quadrada em inteiros. Por exemplo, o número como raiz de 10 e raiz de menos 36 não estão definidos no conjunto dos números inteiros. Para reforçar o nosso aprendizado, vamos ler aqui mais um pouco a respeito da raiz quadrada exata. Como nós vimos, nós queremos descobrir que número tem por quadrado o número 25. Quais são os números? Mesma coisa da raiz quadrada de 16. Se o menos 5 está elevado ao quadrado, entre parênteses, ele vai dar 25. Se o 5 está elevado ao quadrado, positivo, vai dar também 25. Embora menos 5 ao quadrado seja igual a 25 e 5 ao quadrado igual a 25, consideremos a raiz quadrada de 25 única e não negativa, ou seja, apenas o número positivo será contado para esta questão. Assim, raiz de 25 é igual a 5. A operação pela qual determinamos a raiz quadrada de um número é chamada de radiciação. Aqui nós vemos raiz quadrada do número 144. Por que raiz quadrada? Porque eu tenho 2 aqui como índice da raiz, ou se apenas não tiver nada, nós vamos defini-la como raiz quadrada. Este R aqui é o radical, o número que está dentro do R é o radicando, e a raiz é o resultado de toda esta operação. Pois 12 elevado a 2, ou seja, 12 ao quadrado é igual a 144. Como a raiz
é o inverso da potenciação, por isso que raiz quadrada de 144 é igual a 12. O oposto do número raiz de 25 é menos raiz de 25. Por quê? Porque como é que a gente vai calcular? A gente separa o menos, calcula o radical e coloca o resultado. Raiz de 25, 5. Com o menos, menos 5. Nós temos aqui os seguintes exemplos. Menos raiz de 16, menos 4. Menos raiz de 100, igual a menos 10. Nós temos aqui as seguintes observações. A raiz quadrada de 0 é 0. Esteja o 0 elevado a qualquer número, sempre será 0. Chamamos de números inteiros quadrados perfeitos aqueles que podem ser escritos como potência de base inteira e expoente 2. Os números 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 são exemplos de números inteiros quadrados perfeitos. A raiz quadrada de um número que não é um número inteiro quadrado perfeito não é um número inteiro. Por exemplo, a raiz quadrada de 5 não é um número inteiro, pois 5 não é um número inteiro quadrado perfeito. A raiz quadrada de um número inteiro negativo não é um número inteiro, pois o quadrado de um número inteiro nunca é negativo. Logo, não existe número inteiro cujo quadrado seja, por exemplo, o número menos 25. Vejamos, raiz de menos 25 não é um número inteiro, mas se for menos raiz de 25, aí você calcula a raiz quadrada de 25, 5, aí vai dar um valor negativo, menos 5. Passemos agora para a nossa atividade. A atividade de hoje está bem simples. Basta você prestar atenção, assistir o vídeo com calma, que você vai conseguir resolver. Questão 1, item A. Nós temos aqui uma raiz de 36, raiz quadrada, que não tem o índice anotado. Então, é uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 36, só que nós temos o sinal negativo à frente. Como é que você faz? Calcula a raiz, coloca o sinal negativo. Na letra B, raiz de 36, fácil de resolver. Letra C, igual a letra A. Na letra D, você vai resolver a primeira raiz e somar com o resultado da segunda raiz. Vai dar o resultado. Na letra E, você vai resolver a primeira raiz, resolver a segunda, tendo cuidado em colocar os sinais à frente de cada um. Na primeira negativo, na segunda também. Na letra F, do mesmo jeito, resolve as raízes, olha os sinais e soma com o número 1. Na letra G, é a mais fácil de todas. Segunda questão. Sabendo que raiz quadrada de 4 dividido por 100 é igual a raiz quadrada de 0,04. Calcule os itens abaixo. Você vai calcular observando este exemplo. Você vai resolver o item A, o item B e o item C. Por que que a raiz quadrada de 4 dividido por 100 é igual a 0,04? Porque nós temos um número que é dividido por outro que tem 3 casas decimais. O 4, ele é a mesma coisa que 4,0. O 100 é a mesma coisa que 100,0. Quando nós temos um número menor dividido por um maior, nós andamos para a esquerda. O tanto de zeros que tem no denominador, nós andamos para a esquerda. Temos 2 zeros, nós vamos andar 2 casas. Sai do 4, vai para o 0,4 e vai para o 0,04. E assim você vai resolver os 3 itens. Terceira questão. Calcule a raiz quadrada exata de cada item. Raiz quadrada de 36 sobre 100, você vai fazer o seguinte, você vai calcular raiz de 36, raiz de 100 e dividir uma pela outra. Você vai calcular a raiz quadrada de 81 na letra B, calcular a raiz quadrada de 0,81 na letra C, na letra D a de 0,25 e na letra E a raiz quadrada de 100. Bons estudos, pessoal, que Deus abençoe e até a próxima.